Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Bandidos fazem arrastão em Jacaraípe, na Serra. Olha aí as imagens. Uma das vítimas acabou esfaqueada neste crime. Vanusa Santana está acompanhando de perto essa história e traz as informações para a gente. Boa tarde, Vanusa. Muito boa tarde a vocês do estúdio, boa tarde aos amigos do TN que nos acompanham de casa. Esse caso aconteceu na madrugada de terça-feira no bairro Enseada de Jacaraípe. A vítima é um eletricista de 44 anos. Esse rapaz estava ali na rua esperando o ônibus da empresa dele quando acabou sendo abordado por dois homens em uma motocicleta. Ali na abordagem coincidiu na hora que o ônibus dele chegou, ele começou a meio que correr. Os bandidos teriam, então, entendido como uma reação. Ele acabou sendo aí golpeado com uma facada nas costas e, infelizmente, graças a Deus, ele não teve maiores ferimentos, mas passou todo esse susto. Daqui a pouquinho eu vou voltar para contar melhor essa história para vocês. Valeu, Vanusa. Gente, um DJ foi baleado durante um assalto em Guarapari. Ele estava no carro quando foi abordado e teria reagido ao roubo. O bandido atirou. Todos os detalhes daqui a pouquinho com Suzy Faria. Jovem de Cariacica tem reação alérgica. Gente, as informações iniciais são de que a Daiane, que a gente está vendo aí na foto, Daiane Barbosa de Souza, de 18 anos, ela teria começado a passar mal depois de comer abacaxi. De acordo com familiares, o quadro de saúde da jovem está piorando e ela precisa com urgência de uma transferência para o hospital. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes desse caso grave também. Gravíssimo, gente. Na Serra, o motorista perdeu o controle da direção depois de fazer uma curva e, olha só, acabou atingindo o muro de uma casa. Por sorte, ninguém ficou ferido. 5 horas da manhã foi um susto aí para os moradores. Susto danado, já os detalhes. Agora a gente fala de um crime que aconteceu na Serra. Um ladrão conseguiu pular a cerca elétrica de uma lanchonete para assaltar o local. Cadê você, Suzy Faria, que acompanha essa história? O que aconteceu, minha amiga? Boa tarde. Boa tarde, Bruna, George, amigos do TN. Ele tentou assaltar pela segunda vez uma lanchonete que vende açaí, aberta há exatos 3 meses. Desta vez não deu certo não, viu? Apesar dele quebrar a cerca elétrica, se esconder para dar o bote na vendedora assim que ela fechasse o local, os moradores viram, os vizinhos alertaram a polícia e o ladrão foi pego. Mas esses detalhes eu conto daqui a pouco, Bruna. Quero saber se ele tomou um choquinho também, né? Pelo jeito, né? Acho que não. Pessoal, a amiga do TN mandou vídeos pra gente que mostram a luta para embarcar no Transcol. Ela é cadeirante e quando tenta embarcar em coletivos com elevador para cadeira de rodas, não consegue. É um drama diário. Os equipamentos não funcionam. Se colocar no lugar de quem precisa, tá difícil, hein, Seturbe? Estamos cobrando uma resposta. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente mostra esse drama aí. TV Tribuna SBT, a gente vai falar dos 60 anos do programa Silvio Santos. Teve gravação especial essa semana com a Patrícia Bravanel. E sabe quem participou, gente, dessa gravação? A menina do bambu. Olha ela aí. Como ela tá. Olha como ela mudou, gente. A menina do bambu fez uma piada com o Silvio em 1985. É ela ali na esquerda e a foto da direita é ela atualmente. Essa piada, gente, tá vivíssima até hoje. A gente vai te mostrar os bastidores das homenagens, todos os detalhes daqui a pouquinho, viu? E tem ainda o recado da Patrícia Bravanel, hein? Tem o recado da Patrícia. Não perde não, tá? Não sai daí não que o TN1 já volta. TN1 de volta agora 12h06. Na Serra, um ladrão conseguiu pular a cerca elétrica de uma lanchonete para assaltar o local. Agora fiquei curioso se ele tomou choque ou não, hein? Pois é, pelo jeito, olha lá a carinha dele, gente. Ele estava com uma faca e tocou o terror com uma funcionária, tá? Suzy Faria acompanha esse assunto. Suzy, minha amiga, esse mesmo bandido já tinha invadido o local na semana passada, né? Cara de pau. É com você, Suzy? Pois é, vocês estão pensando aí que ele levou choque, sabe, Bruna? Levou não, sabe por quê? O proprietário do estabelecimento falou que enquanto o estabelecimento está aberto, a cerca fica desligada, até para evitar qualquer tipo de incidente ali. Terminou de trabalhar, liga a cerca para dar segurança. E ele aproveitou esse momento, arrancou os fios da cerca, entrou, se escondeu para dar o bote na funcionária, a mesma que na sexta-feira passada
ele rendeu apontando uma faca para ela. Só que dessa vez ele não deu a mesma sorte da vez passada de não ter sido pego. E os detalhes vocês vão ver agora. Principalmente a fala do comerciante que está ali há 3 meses com a lanchonete de açaí e já ouviu falar de muita gente que foi assaltada na região. Vamos acompanhar. Quem grita de forma desesperada é a funcionária de uma lanchonete que fica na Serra. Ela está desesperada assim porque ia ser de novo vítima de um assalto. O ladrão estava escondido atrás desse freezer, mas foi flagrado por um morador ao pular a cerca. Ele pulou a cerca, né? Ficou escondido atrás do freezer, que a gente tem um freezer ali, e ficou aguardando o fechamento da loja para assim, quando a menina sair, todo com o fechamento, o caixa, ele abordar a menina. A lanchonete fica no bairro Valparaíso, na Serra, e funciona há 3 meses. Olha só, fica bem do lado de um hipermercado super movimentado. Como vocês viram, o ladrão é muito ousado, principalmente porque nem a cerca elétrica, olhem lá, impediu que ele entrasse no estabelecimento. Afinal de contas, não tinha como ele saber se a cerca estaria funcionando, ou seja, ligada ou não. E acreditem, não foi a primeira vez que ele veio no estabelecimento, não. Na sexta-feira à noite, ele assaltou o local. Dessa vez, não entrou sorrateiramente assim, não. Foi direto na atendente e a rendeu com uma faca. A princípio, quando ele assaltou a loja na sexta-feira, ele entrou necessitando e pedindo um copo de água. E assim que a funcionária cedeu o copo de água para ele, ele tirou uma faca e abordou ela. Por causa do assalto anterior, o proprietário mudou o horário de fechamento da lanchonete. Tentava evitar problemas. Só não contava que o mesmo assaltante viria tentar de novo. Nosso horário de funcionamento antes era de 9 às 11. E devido a esse assalto na sexta-feira, a gente acabou reduzindo o nosso horário de funcionamento até às 10. Bem provável que ele tenha já planejado, né? Pois é, gente, agora olha só, o Lucas dos Santos Lins e Silva é esse rapaz que vocês viram aí que foi pego em flagrante nesse segundo assalto. Nós demandamos, é claro, a Polícia Civil para saber o que tinha acontecido com ele, se ele tinha ficado preso ou não. Pois bem, a Polícia Civil mandou a seguinte nota para vocês entenderem. No dia 30 de maio, o suspeito foi conduzido até a Delegacia Regional da Serra, ouvido e liberado pela autoridade policial que aplicou o princípio da insignificância. Bem, aí a gente vai atrás do princípio da insignificância que diz o seguinte: no direito penal não deve se preocupar com a conduta ou com resultado que não seja suficientemente perigoso para a sociedade. Tanto foi insignificante que ele voltou, tentou assaltar de novo, só que desta vez ele ficou detido. Então tá aí, Georgia e Bruna, o resultado do tal princípio da insignificância no primeiro momento do primeiro assalto, para agora, que fez com que ele voltasse a assaltar o mesmo local. Georgia e Bruna. Nenhum choque levou. Pois é, e botou a vida de todo mundo em risco com uma faca. Suzy, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Até daqui a pouquinho. A gente fala de mais um dia de violência ali na região da Grande Jacaraípe, na Serra, tá, gente? Os bandidos fizeram um arrastão e uma das vítimas foi esfaqueada. O eletricista de 44 anos estava a caminho do trabalho quando foi rendido pelos criminosos. O rapaz sobe a ladeira correndo. Ele joga a mochila no chão e, em seguida, tira o casaco. Logo atrás, um outro homem de preto também corre e entra no mato. Os dois são criminosos em fuga após cometerem assaltos no bairro Enseada de Jacaraípe, na Serra. Uma das vítimas acabou esfaqueada nas costas. É um eletricista de 44 anos. Ele foi rendido enquanto esperava o ônibus na rua de casa, quando foi surpreendido pelos assaltantes de moto. Ele falou que ele chegou, estava já caminhando para poder, o ônibus já estava vindo em direção dele. E nesse momento que ele estava indo em direção ao ônibus, eles já chegaram, já desferindo a facada, né, e falando perdeu, que é a gíria que eles usam geralmente para assalto, né? O eletricista, mesmo ferido, conseguiu puxar os bandidos da moto. Conseguiu arrastar eles ainda com a moto e tudo, os dois, com a moto e tudo, jogar eles do outro lado, e a moto acabou até ficando, entendeu? Que a moto tinha sido roubada num dia anterior no bairro das Laranjeiras, justamente para poder cometer o assalto. Ferida e assustada, a vítima pediu ajuda à mulher que dormia em casa.
Eles bateu na janela e falou bem assim, amor, acorda e vem aqui me olhar, que eu acabei de ser assaltada e me deram uma facada. Assim, dessa forma. Aí eu levantei desesperada, né? E aí cheguei do lado de fora, rasguei a camisa dele, arranquei a camisa dele. E aí vi que tinha sido em cima de uma parte que tinha um osso, né? Então a facada foi bem superficial, graças a Deus. Antes de roubar e esfaquear o eletricista, os assaltantes já haviam feito outras vítimas aqui mesmo em Jacaraípe. Nesse ponto de ônibus aqui, eles renderam 2 pessoas, 2 homens. Eles aguardavam o ônibus por volta também de 4 horas da madrugada, quando 2 homens em uma moto se aproximaram e então anunciaram o assalto. A mochila dispensada por um dos criminosos durante a fuga pertencia a uma dessas vítimas. Repare que o objeto acaba sendo resgatado por um segundo assaltante. Ele sai do matagal, desce a ladeira, parece querer se certificar de que não será pego. De repente, o homem muda o caminho, pega a mochila roubada e foge. A moto usada no assalto ficou para trás. A mulher do eletricista está assustada e indignada com a violência que o marido sofreu. E passou na minha cabeça que eu poderia estar, hoje minha filha está sem pai e eu estar sem meu marido. Até quando a gente vai se esconder? Porque quem está virando rato é a gente. Eles é que são os ratos. E aí eu pergunto para vocês, e aí, quando é que isso vai acabar? Quando que pais de família vão ter o direito, pelo menos, de sair para ir trabalhar? Sair para ir trabalhar, para ganhar o pão de cada dia. E sabe, pessoas que não têm amor nem a eles, sabe, sendo protegidos por um sistema. Eu acho que basta, né? Eu acho que chega, tá na hora. Tá na hora de mais polícia, né, Vanusa Santana? Sem paz para ir trabalhar e correndo risco de morrer. Exatamente, Georgia. A gente permaneceu ali num bairro Enseada de Jacaraípe, fica bem pertinho da praia, a residência desse casal. E assim, andamos um pouquinho pelo bairro e o pouco tempo que a gente ficou ali, fomos abordados por várias pessoas que foram vítimas, sim, de assalto, andando ali nas ruas de Enseada de Jacaraípe. Uma senhora, inclusive, chegou a relatar que eles invadiram a casa dela, né? Ela ficou refém por algum tempo ali, mas vira e mexe, uma pessoa, qualquer uma que anda na rua ou dentro de casa, acaba sendo rendida por esses criminosos ali que não dão sossego. Agora, o desabafo dessa senhora, né, que é uma pedagoga, esposa do eletricista, foi muito forte. Ela, por vezes, ali se emocionou ao conversar com a gente, né, o livramento, de certa forma, que o marido teve. Então, assim, o desabafo dela é pedindo mais segurança, mais policiamento, justamente da Guarda Municipal, que a Prefeitura da Serra oferece ali na região, e que faça um reforço, né? O nosso apelo aqui também para as autoridades de segurança, para que dê esse reforço para essa região ali da Grande Jacaraípe, que está muito necessitada, viu, Bruna e George? É revoltante mesmo, você vê um trabalhador saindo de casa, ser vítima de uma violência dessa, quase perder a vida. A mulher com a roupa dele ali cheia de sangue, gente, né? Só quer trabalhar. É isso aí, Vanusa, obrigada pelas informações, minha amiga. Olha, gente, uma jovem de Cariacica teve uma reação alérgica muito grave. Presta atenção nessa imagem, pode colocar a imagem aí, ó. Nossa. Essa daí é a Daiane Ramos, de 18 anos. Você está vendo aí do lado esquerdo a pele dela normal e depois do lado direito a pele dela toda com a reação alérgica. Vamos chamar a Júlia Cássia, que está lá na frente do PA. Ô Júlia, ela começou a passar mal depois de comer abacaxi, essa é a primeira informação? Isso mesmo, George. Boa tarde para você, para a Bruna e aos amigos do TN. Foi sim, na sexta-feira, ela estava voltando de Minas Gerais em uma viagem de trem e levou abacaxi para comer durante a viagem, porque até então ela nunca tinha tido reação, nem a abacaxi e nem a qualquer outro alimento. Então ela já chegou em casa na sexta-feira à noite, depois de comer esse abacaxi, já com algumas reações alérgicas. Durante o fim de semana foi um bate e volta de PA. Primeiro foram no PA de Flechal, né, a família levou, depois aqui em Alto Laje, né, onde eu estou agora, e ela sempre sendo medicada e liberada. Só que na segunda-feira ela foi internada porque o quadro dela não parou de evoluir. Como vocês podem ver aí na imagem, o rosto dela tá desfigurado, né, gente? Inchaço, muita dor, muita coceira. Então, assim, a família está desesperada agora para conseguir um hospital com especialidades para que ela consigam descobrir o que ela tem e reverter esse quadro que está bem crítico. Eu vou conversar já com a irmã dela, mas antes eu quero que vocês escutem o apelo da cunhada
para uma vaga no hospital logo para essa jovem. Vamos ouvir. Ela foi viajar para Minas com a madrasta dela e ela vindo no sábado de Minas, ela passou direto no PA ali de Frechal. Chegando lá, eles deram medicamento nela e de lá mandaram ela para casa. Aí quando deu no sábado à noite, ela foi piorando, sentindo dor no olho, febre, dor de garganta, vomitando. Aí meu sogro levou ela para o PA. Quando deu na segunda-feira, eles internaram ela ali no PA. Os médicos não sabiam o que ela tem. Eles só estão dando medicamento a ela. E ela só está piorando. E os médicos só falam para ter calma, para esperar. Não tem como esperar numa situação do jeito que a minha cunhada tá. Ela tá piorando mais ainda. Estão tacando medicamento nela, e cada vez mais ela tá piorando. Então eu preciso da ajuda de vocês para poder estar ajudando, para poder transferir ela para um hospital melhor. Vocês viram aí, então, a família toda desesperada, a família em peso aqui no PA, né, aguardando com expectativa essa transferência. Eu vou conversar agora com a irmã da Daiane, a Fernanda Barbosa. Fernanda, obrigada pela entrevista. Como é que a sua irmã está agora? Ela está num caso muito avançado, né? Ela está bem estabilizada, não pode andar, não pode falar, não pode comer, né? Está bem agravante o caso dela. Estamos precisando da transferência dela, do caso dela. Estou aqui com o laudo médico, né, que o laudo me deu, para transferência dela, que conseguir uma vaga urgentemente, porque o caso dela já é avançado. É perigoso a minha irmã entrar em óbito, porque não pode ficar mais aqui nesse PA, esse PA que não tem recurso nenhum, né? Então, não tem estabilidade especialista para ela, porque o caso dela já avançou muito mesmo. Então, os médicos, então, falaram isso com a família, que o caso dela realmente é urgente. Vocês têm um laudo aí, né, dizendo que ela precisa de uma transferência. Eles chegaram até dizer que o quadro dela pode evoluir a algo muito mais sério do que está? Pode vir até a óbito, porque no meio do eles não dando um medicamento, não estão sabendo o que ela realmente tem. Fez um exame de sangue, só constatou que é uma infecção urinária, mas não é. Tem algo mais nisso aí. Entendeu? Nós temos que correr atrás, nós temos que conseguir a transferência da minha irmã. Hoje, em nome de Jesus, eu quero que ela vai conseguir ser transferida, em nome de Jesus. Tá certo, Fernanda. Obrigada, viu, pela revista, e a gente realmente aguarda. A gente tem já a resposta, né, da Prefeitura de Cariacica, que diz que ela já está inscrita, só está na Central de Regulação, está aguardando a liberação do Estado. E logo a gente traz a resposta da Secretaria de Saúde, mas antes, vamos ouvir um médico alergista que explica melhor como é que essas reações alérgicas acontecem. Vamos ouvir. Ninguém nasce alérgico. As pessoas ficam alérgicas ao longo da sua vida pela sua genética, quer dizer, eu tenho um pai alérgico, uma mãe alérgica, você vai fazer uma alergia em função dessa história familiar. Não a mesma alergia que seu pai e sua mãe têm, mas outras alergias pelas coisas que você faz. Então aqui no Espírito Santo, a alergia a camarão é muito comum, lá no interior de Minas, a alergia a leite. Frutas dando alergia, como ocorreu recentemente um episódio aqui em Vitória, é muito raro. É preciso sempre avaliar se foi realmente a fruta ou se houve outras coisas intercorrentes. Essas reações vão variar muito de gravidade em função das condições de sensibilidade do paciente, mas podem causar reações muito graves, levar ao hospital e, em casos extremos, principalmente com remédios e com alguns tipos de alimentos, pode levar ao choque anafilático e até à morte. Portanto, qualquer alimento que você consuma ou medicamento que produza uma reação como coceira, inchaço, deve ser reportado a um médico, de preferência um especialista, para que ele faça as avaliações, testes e outras condições e principalmente que dê a essa pessoa os recursos para ela utilizar no caso de uma crise. Uma crise pode ser muito grave e não ter tempo de chegar no pronto-socorro. Portanto, o paciente alérgico deve ter consigo os seus medicamentos de resgate. A nossa produção foi atrás, então, de resposta da Secretaria da Saúde para saber, né, porque a Daiane está internada aqui desde segunda-feira, o quadro só piora, por que ela ainda não foi para um lugar com mais estrutura? E a resposta da Secretaria da Saúde é o seguinte, por meio da Central de Regulação, né,
Eles informaram que a paciente está em tela e a previsão é que ela seja transferida para o Hospital Estadual Dório Silva ainda nesta quinta-feira. Então a gente segue acompanhando até o final do dia para ver se essa transferência realmente aconteceu e continua acompanhando, né, o caso da Daiane, que de forma inusitada e de uma maneira bem grave está passando por essa situação, não consegue nem respirar direito, a garganta já está fechando, o rosto desfigurado. Então realmente foi algo muito inusitado e que preocupa muito o estado de saúde dessa jovem, né? Volto com vocês, Bruna e George. E a gente vai continuar acompanhando agora à tarde e cobrar realmente essa transferência urgente, porque piorou demais a situação dela. Que horas que ela vai ser transferida? Ainda nessa quinta-feira, mas que horas? A gente vai ficar de olho que ela está precisando muito de ajuda. Valeu, Júlia. Gente, uma das coisas mais importantes do ser humano é se colocar no lugar do outro. Vamos chamar o Luciano Rossetti ao vivo, que vai contar a luta que os cadeirantes enfrentam para embarcar no transporte coletivo. É muito triste isso. É muito difícil também. Tem ônibus que o elevador simplesmente não funciona. Tá ali só de enfeite. Dona Maria José, nossa entrevistada, fez questão de gravar toda essa batalha. A gente está vendo aí o registro da Dona Maria. Luciano acompanhou de perto também, né, meu amigo? Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna, George, amigo e amiga do TN. Pois é, a Dona Maria José fez questão de gravar o perrengue que ela passa todos os dias e a gente também vai fazer questão de mostrar para você numa reportagem daqui a pouquinho esse perrengue, essa luta que ela passa praticamente diariamente. Antes da gente chamar a reportagem, vou só explicar o caso para você rapidinho. É o seguinte, a Dona Maria José, ela é cadeirante, mora em Viana e trabalha em Cariacica. Sai de casa cedinho todos os dias, dependente do transporte público, como muitos brasileiros, capixabas, como a gente já sabe, né? Só que ela tem uma necessidade a mais, uma necessidade especial. Ela precisa tomar o ônibus, mas para ela conseguir entrar no coletivo, ela precisa do elevador. Só que muitas vezes aquele elevador de cadeirante não funciona direito. Um dia está quebrado, no outro dia está caindo aos pedaços. Só você vendo na reportagem. Vamos chamar a reportagem agora para você ficar indignado, assim como a gente também ficou. Vamos ver. O motorista lutando aqui com essa rampa aqui, ó, para tentar fazer funcionar, mas tá difícil, tá? Todo dia esse tormento. Eu espero o outro, pode deixar. Você tá vendo a dificuldade aí, né? Nem precisa falar nada. Meu Deus do céu. Esse é o drama que Dona Maria José enfrenta praticamente todo dia. Ela teve paralisia infantil e há 5 anos começou a usar cadeira de rodas, porque a situação piorou bastante. E para sair de casa já é bem trabalhoso, só com a ajuda da vizinha. Eu acompanho ela e sempre essa luta. Chega no ponto para pegar o ônibus, só que não, o elevador não desce. E como se não bastasse, ela ainda tem que passar por esse perrengue para entrar nos ônibus, que é constrangedor. Ela mora no bairro Nova Betânia, em Viana, e trabalha no Faça Fácil, em Cariacica. Muitas vezes, o elevador para cadeirantes não funciona direito, tá quebrado ou então tá literalmente caindo aos pedaços. Esse vídeo aí, ela gravou na última segunda-feira. Essa é a situação do ônibus, ó, caindo pedaço, ó, o motorista catando os pedaços do elevador. Dona Maria, todo dia é esse suplício, né, para a senhora? Realmente, é elevador quebrado todo dia. Aí o motorista, coitado, passa por uma situação delicada porque ele fica constrangido, né? Pede desculpa, sendo que ele não tem culpa, porque ele não é mecânico, né? Trabalho o dia todo. Eu preciso do meu trabalho, porque eu dependo dele, eu moro sozinha. E chego assim em cima da hora, quando não chego atrasada. Por quê? Eu saio com tempo. Eu acordo bem cedo, eu saio com tempo. Só que eu chego aqui no ponto final, não tem ônibus para ir. Pois é, e nem precisa falar como que ela se sente, né? Como que a senhora se sente ao passar por isso todos os dias há 5 anos? Desrespeitada. Essa é a palavra certa. Eu me sinto desrespeitada, porque eu só sou vista como uma cidadã quando eu tenho que pagar meus impostos. Bom, chegamos no ponto. E por aqui, mais dificuldades. Aqui tá ruim de subir, né? Deixa eu tentar ajudar a senhora aqui. Pode ser aqui? Opa, aqui tem uma rampinha. Tem uma rampinha boa aqui. Então esse aqui é o ponto de ônibus, né? Esse é o ponto de ônibus. Rapaz, é difícil mesmo, hein? Aqui é complicado, ó. Todos os dias eu embarco aqui nesse ponto de ônibus, ou pelo menos tento, né? Os amigos e vizinhos, claro, ficam indignados. O cadeirante também tem os direitos dele, né? Aqui moram muitos cadeirantes. Aqui precisa, não pode faltar de jeito nenhum
esse ônibus que leva os cadeirantes para o trabalho. A gente pede aí, por encarecidamente, aí, que a empresa de ônibus faça a manutenção e quando mandar o ônibus para a rua, testar se o elevador está funcionando. E só para lembrar aqui, gente, que Dona Maria não quer nada demais, não. Só quer os direitos dela. Será que é pedir muito? É humilhante, essa é a palavra, muito humilhante. Finalmente, o bendito do ônibus chega. O ônibus 919 chegou agora. O motorista aqui já está fazendo aqui os procedimentos para o elevador para levar a Dona Maria José para o trabalho. Dona Maria, está funcionando. Amém. Glória a Deus. Vamos ver, vamos subir primeiro, né? Esse está funcionando, hein? Graças a Deus. E lá vai Dona Maria, embarcada no 919. Hoje, pelo menos, deu certo, né? Agora é torcer para que a volta para casa seja com o mínimo de dignidade. Sabe por quê? Porque ela merece. Pois é, e todos os cadeirantes do Espírito Santo inteirinho merecem a mesma dignidade, merecem ter um transporte de qualidade. A gente cobrou da Ceturb uma resposta e a Ceturb enviou uma nota dizendo o seguinte, que realizou na semana passada e nesta quarta-feira, dia 31 de maio, vistorias surpresa no terminal de Campo Grande e em todos os veículos também, inclusive os veículos da linha 919, que apresentaram algum problema, dentre eles falha nos elevadores. Esses veículos foram recolhidos e só voltarão à operação após nova vistoria da Ceturb. A Ceturb disse também nessa mesma nota que fez essa verificação, essa vistoria no terminal de Campo Grande e em todos os terminais do sistema Transcol. A gente só espera que pessoas como Dona Maria José, não é só ela que está sofrendo isso, a Dona Maria José representa todos os cadeirantes do Espírito Santo que passam por essa mesma dificuldade. A gente espera que eles tenham dignidade, a dignidade que merecem. Não é isso, Bruna e George? Volto com vocês. Como ser cidadão se você não tem o direito de ir via? Pois é. Não é cidadão. Exatamente. E não é a primeira vez que a gente mostra... Não é a primeira vez que a gente mostra esse tipo de problema, é recorrente, conserta, na semana seguinte parece que vai lá e dá defeito de novo, não tem ninguém para fiscalizar isso? Como é que fica o monitoramento? Tem que funcionar todo dia, né? Não é de vez em quando. Olha antes de sair da garagem. Exatamente, absurdo. Valeu, Lu, obrigada pelas informações. Olha só, a gente aguarda de Viana, faz abordagem e apreende drogas e celulares com detentos do regime semiaberto. A operação foi em parceria com as polícias Penal, Militar, Rodoviária Federal e também com a Secretaria de Justiça. Durante a abordagem a um ônibus do Transcol, as equipes fizeram uma revista minuciosa. Foram apreendidos mais de 40 celulares, além de maconha, crack e cocaína. Os detentos do regime semiaberto saem dos presídios para trabalhar durante o dia e voltam à noite. Os internos flagrados terão direito à saída para trabalho revogado e regressão da pena. Ladrões atrapalhados roubaram um carro na Serra e bateram com o veículo numa casa aí, ó, em bairro de Fátima. Pois é, deixaram aí prejuízo para o dono do carro e também para os moradores. Um susto danado. Suzy Faria com esse assunto. É com você, minha amiga. Bruna, se vocês verem as imagens aí, vão ficar apavorados com a violência desse acidente. O carro entra na rua praticamente em alta velocidade, o motorista não consegue fazer a curva, perde o controle e bate no muro. Só que essa história teria começado com uma distração ou relaxo. Sabe por quê? O dono do carro contou pra gente, mesmo não querendo gravar a entrevista, que ele parou no posto de gasolina, foi na loja de conveniência e deixou a chave na ignição. E como disse um colega meu, a ocasião revela o ladrão, que acabou entrando no carro, pegando o veículo e, dando linha. Mas a questão acabou bem rápida, né? Mas eu vou detalhar tudo isso nessa reportagem e vocês vão entender que essa história ainda pode ter desdobramento. Vamos acompanhar a reportagem. Reparem nessas imagens. O relógio da câmera mostra que falta pouco para 6 horas da manhã. E antes que o relógio bata 6, um acidente acontece. O veículo entra na rua em alta velocidade. O motorista não consegue controlar o carro e bate no muro. Repare que o primeiro a sair é o carona. Atordoado, vai até o final da rua e volta. Depois sai o motorista. Ele roda o carro, anda meio desnorteado e, em seguida, os dois vão embora. O acidente aí aconteceu em bairro de Fátima, na Serra, e deixou atordoada também a Júlia. A estudante de Direito acordou com um barulho.
Acordei com um som muito alto. Aí eu até achei, nossa, bateram no poste, né? Aí quando eu abri a cortina assim, eu vi que o carro estava dentro da minha varanda. O carro tinha sido furtado em um posto de combustível após uma distração do proprietário. Foi o que contou o Reginaldo. Ele estava de carona com o dono do veículo e parou no posto para ir na loja de conveniência. Só que o amigo deixou a chave na ignição. Um motivo de distração, deixamos a chave na ignição e achamos que nada ia acontecer e ao mesmo tempo entramos no posto e uma daquelas pessoas que estava no posto, ele entrou dentro do carro com a maldade toda, entrou dentro do carro e a chave ficou na ignição e levou o carro. A Júlia, na hora, olha, ela dormia exatamente nesse quarto aqui, olha. Você vê o estrago, né? Ela dormia nesse quarto quando ouviu o barulho. Pensou que o acidente fosse no poste aí do lado. Quando ela abriu só a cortina, viu o estrago que tinha sido feito aqui no muro da casa dela. E a pergunta que não quer calar é: quem vai pagar esse prejuízo? Não tem como ficar com a casa assim, aberta assim. A gente está vendo o orçamento para ver como é que vai ser. O veículo não tem seguro e, segundo o proprietário, teve perda total. A polícia militar esteve no local. Havia uma segunda informação de que o carro, na verdade, estava emprestado para a pessoa que provocou o acidente, o que o proprietário negou. Segundo o Reginaldo, o dinheiro do adiantamento salarial e da venda de queijo do amigo, que estavam no veículo, sumiram. Tinha o meu adiantamento do meu pagamento, R$ 1.800, e R$ 5.000 do dono, que ele é autônomo, ele é um representante de queijo, e aí até então o cara levou todo esse valor. Olha, Bruno e George, eu citei há pouco que isso pode ter desdobramento exatamente pelo quê? O acidente aconteceu perto da casa do motorista do veículo. A polícia militar foi lá porque recebeu a informação de que, na verdade, esse carro tinha sido emprestado e não furtado. O proprietário nega, a pessoa que estava de carona com ele, o seu Reginaldo, também nega que emprestou esse carro para alguém. Um motorista que causou o acidente mora ali perto. Enfim, tudo isso ainda vai ter desdobramento. Só falta, é claro, o dono do veículo prestar queixa na polícia dizendo sobre esse furto, que até aquele momento, desnorteado como estava, ele acabou não fazendo. Ele disse ainda que, para chegar até o local, pressionou um colega que estava junto com esses rapazes lá no posto de gasolina e, quando foram até a casa desse rapaz, no meio do caminho encontraram o carro batido aí. Como eu disse, ainda pode ter desdobramento esse caso. George e Bruna. Agora, realmente, Suzy, pode ter desdobramento. Vamos voltar ali a imagem rapidinho. Quem reparou o gatinho? Olha só, esse tem 7 vidas, hein? Ó. A sagacidade. O gato fugiu dos ratos, né? Ali, conseguiu escapar dos ratos. Realmente podia ter dado uma arranhadinha neles, pelo menos, né? Olha, sinceramente. Valeu, Suzy. Obrigada aí pelas informações, minha amiga. Novas imagens do golpe do nudes. A polícia identificou uma quadrilha que aplicava, esse golpe em todo o país. São pelo menos 80 vítimas, aqui no Espírito Santo também. A quadrilha era do Rio Grande do Sul, mas fez vítimas em pelo menos 12 estados, entre eles o Espírito Santo. Os bandidos aplicavam o golpe do nudes. Eles exigiam dinheiro após mandarem fotos íntimas de uma menor de idade. Essa quadrilha agia do Rio Grande do Sul. A gente verifica aí que são sempre DDDs, número 55, 52, 51, a gente já pegou. E elas entram em contato com as vítimas ali. Primeiro, uma suposta jovem começa um contato e logo depois essa jovem está enviando fotos e vídeos íntimos para geralmente um homem. Logo depois, passado algum tempo, o suposto pai dessa jovem entra em contato com essa vítima e fala: olha, essa menina era uma menor de idade, você recebeu fotos de uma menor de idade, para eu não denunciar você à polícia, você vai ter que me pagar uma quantia X. Ou essa menina começou a passar por problemas psicológicos, você vai ter que me pagar uma quantia X. Ou a gente também verifica uma outra variação, quando um suposto policial fala: olha, tem uma investigação aqui contra você.
Para essa investigação não continuar, você vai ter que pagar uma quantia para a gente. As fotos enviadas eram de uma adolescente de 17 anos. Ela recebia R$200 por foto para a quadrilha. Durante a operação, 33 pessoas foram presas pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Até agora, 80 vítimas foram identificadas, mas o número pode ser ainda maior. Na era da paquera virtual, é preciso estar atento para não cair nesse golpe. É sempre bom falar, a gente fala dessa ocorrência, ela ocorre desde o ano de 2019, 2020 e continua fazendo vítimas. Então, assim, desconfie sempre. Quando tiver uma situação dessa, de uma suposta delegacia de polícia que entrou em contato com você pelo WhatsApp, se a pessoa tiver alguma dúvida, procurar os canais oficiais, entre no site da internet, no site da Polícia Civil da internet, verifique o telefone que tem lá e ligue para esse telefone e veja se isso procede ou não. Possivelmente não vai proceder. Durante a operação foram apreendidos celulares, uma arma e vários cartões bancários. O golpe do nudes é aplicado desde 2019 e é bastante rentável para os criminosos. Ele está ali usando um aparelho eletrônico, um celular, não corre o risco de trocar tiro com a polícia, como a gente fala. Às vezes na comodidade da casa dele o dinheiro cai na conta imediatamente, então é muito vantajoso. Olha, gente, o homem foi condenado por roubar um casal e estuprar uma jovem durante um assalto na Praia do Canto, em Vitória. Esse crime, Bruna, aconteceu em setembro de 2021 e depois de levar os pertences das vítimas, vamos chamar a Vanusa Santana aqui, que está acompanhando isso, ainda cometeu violência sexual, não foi isso, Vanusa? Eles estavam armados ali. A gente está sem o áudio da Vanusa, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse caso, porque agora, pode voltar aqui para o estúdio, vamos falar dos 38 anos SBT TV Tribuna, que essa semana o programa Silvio Santos completa 60 anos. Um momento histórico. Verdade. Em 1985, né, Bruna? Durante as chamadas para o especial, eles queriam rever a chamada Menina do Bambu. Já podemos botar a imagem da Menina do Bambu aí? Vamos botar ela aí, ó, a imagem dela. Esse episódio, gente, parou a internet. Aconteceu durante o programa ao vivo, em que o Silvio Santos pediu aí para a menina contar uma piada, só que o fim, gente. A gente tá vendo que o fim é esse aí que ela chegou. É isso aí. Mas agora a gente vai mostrar o histórico lá de 1985, como a gente chegou até essa jovem, que a gente já sabe a identidade dela, o Bruno vai contar, mas vamos ver o vídeo da época que ela pegou o Silvio Santos de surpresa. Roda aí. Santa Catarina, catarinense. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Tá bem besteira. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Não sei. O bambu... Não, é o poste da luz em cima, a mulher da luz embaixo. O poste da luz em cima, tá certo. A mulher da luz embaixo. E o bambu? Boca suja, sem vergonha, sem vergonha. E o bambu? Ela ganha. Na época, programa ao vivo, não tinha edição. Imagina a década de 80 não também, como. A criançada ali pleníssima. Mas é o seguinte, essa moça, gente, fato é que ela reapareceu agora, na época era uma criança, tá quase 40 anos depois, olha ela aí, ela mudou conta. Nada, hein? Pois é, mudou pouca coisa. Ela conta, gente, que hoje é evangélica e ela aproveitou a oportunidade aí que ela teve de aparecer na mídia para pedir desculpas ao apresentador durante aí o especial de 60 anos, né, do programa. Agora, gente, é o seguinte, ela contou que, na verdade, nunca foi a intenção dela reaparecer na mídia. Nunca foi a intenção dela, porque ela vive hoje uma vida super tranquila, mais tranquila, né? É religiosa, né? E aí realmente aproveitou para pedir desculpas pelo que ela fez. O nome dela é Daisa. Ela disse que não queria, né, participar do programa, mas o marido dela acabou insistindo. Ela tinha 8 anos, né? 8 anos ela tinha. E hoje tinha é jornalista. Na época. Hoje é jornalista, é isso aí. Ela tinha só 8 anos e aí aproveitou para pedir
desculpas. Diz que também teve até, inclusive, alguns problemas na infância por conta aí desse vídeo que acabou viralizando. Mas tá aí, acabou voltando à tona, foi a oportunidade dela de pedir, mas que foi engraçado, foi. O SBT até fez durante toda a programação chamadas para encontrar a Daísa, né? Exatamente. E ela apareceu. E ontem, e essa semana, a Patrícia Bravanel está gravando o especial, né, de 60 anos do programa Silvio Santos, que infelizmente não está participando do programa, mas a Patrícia agradeceu a participação da plateia, a participação de todo mundo. Vamos ouvir o vídeo dela. Mas nós queremos dar continuidade, porque a Rebeca teve um sonho e a Rebeca falou assim que ele assistia a Renata, que ele assistia o programa e ele recebia o amor principalmente dos colaboradores, e foi isso que tocou eles. Eu sei que os fãs estão aqui e recebem amor de vocês sempre, mas na hora que ele viu a gratidão e o amor com que as pessoas que trabalham aqui fizeram isso para ele foi tocado profundamente e falou assim, tem valido a pena, sabe? Tudo isso tem valido a pena. Então eu quero homenagear algumas pessoas, pedindo para que vocês recebam, não também o nosso carinho, mas principalmente o carinho deles. A gente reconhece como família a lealdade de vocês, o compromisso de vocês. Pois é, né? Foi a gravação especial e esse programa deve ser exibido nesse domingo aqui na TV Tribuna SBT. Imperdível. Gente, é o seguinte, Cariacica vai ganhar um novo viaduto. Olha aí, fica na Avenida Mário Gurgel e a ordem de serviço foi assinada hoje. Luciano Rossetti conversa ao vivo com o secretário de Obras, o Everson Moraes. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, pessoal. Essa obra promete desafogar aqui um pouquinho o trânsito na região da BR-262, aqui em Cariacica, entrada de Campo Grande. Por aqui passam cerca de 40 mil veículos por dia nos horários de pico. E esse viaduto promete desafogar, aliviar um pouquinho o trânsito. Estou aqui com o secretário Everson Moraes, secretário de Obras do município de Cariacica. Secretário, a ordem de serviço foi assinada hoje, né? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Sim, a ordem de serviço foi assinada hoje, junto com o nosso prefeito Euclédio Sampaio e o governador Renato Casagrande. E esse viaduto vai abranger qual área aqui? Da Mário Gurgel, da BR-262, entrada de Campo Grande? Aqui fica na proximidade da saída do Kleber Andrade, na Avenida Rio Branco, na entrada de Campo Grande, da Expedito Garcia. Então, assim, cerca de 700 metros de extensão, esse viaduto. No eixo maior dele, nós vamos ter 8 metros de altura, que vai contemplar ciclovia no canteiro central, com defensa metálica, né, garantindo a segurança, iluminação de LED, novo pavimento, sinalização, paisagismo, calçada cidadã, enfim, é uma grande obra que faz parte de um complexo de obras de investimentos junto com o nosso governador Renato Casagrande, que vai proporcionar, alavancar mais ainda a nossa Cariacica. É mesmo, é uma obra bem grande, né? E em quanto tempo essa obra vai ficar pronta? Qual é o prazo para esse viaduto estar prontinho aqui? O prazo total são de 2 anos, né? Então nós vamos trabalhar, acelerar, dialogando aqui com os empresários, dialogando com a população, com a comunidade, e a gente pretende entregar em no máximo 2 anos. Perfeito. Vamos esperar então, né? Então tá aí, ó. O Everson Moraes, secretário de Obras do município de Cariacica, dando os detalhes desse viaduto que promete dar uma desafogada nesse trânsito, né? Bruna e George. Certeza. Motorista agradece, morador também, mobilidade extremamente importante. Obrigada aí pelas informações, gente. Vamos voltar a conversar com a repórter Vanusa Santana, que retorna aí ao assunto sobre o homem que foi condenado por roubar um casal e estuprar uma jovem durante um assalto na Praia do Canto. Vanusa, é com você. Agora é para valer, viu? Eu estava meio que passando vivo na hora que vocês me chamaram, não percebi. Vamos lá. Esse crime, na verdade, esse rapaz já encontra-se preso desde 2001, quando aconteceu o crime. O julgamento dele aconteceu nessa semana. Ele foi condenado a mais de 16 anos de prisão aí. Como eu disse, o crime aconteceu em 2021, em setembro. Na época, as vítimas, um casal com 18 anos, o rapaz e a menina com 22 anos, saía de um bar ali na região do Triângulo das Bermudas. Eles estavam num bar, saíam dali, iam para casa, quando os dois foram abordados e rendidos por homens, ali 5 homens, né? Entre eles está esse rapaz que acabou recebendo a sentença nessa semana. Ali eles pediram os pertences pessoais, exigiram, né, que eles entregassem, foi obedecido e mesmo diante ali, né, dos 2 rendidos, eles não pararam, levaram a moça, né, essa moça na época com
22 anos, para um cantinho da rua e começaram a tentar abusar sexualmente dela. O rapaz começou a gritar ali, a moça também, como a região ali do Triângulo das Bermudas ainda estava muito movimentada, eles perceberam, as pessoas perceberam, com medo, os suspeitos acabaram fugindo dali. Né? O casal ficou com medo de seguir viagem, voltou para o bar, no caminho encontrou, se deparou com uma viatura da Polícia Militar, pediu socorro. Foi aí, então, que a polícia conseguiu prender esse suspeito, que acabou sendo aí sentenciado nessa semana. Bem, o juiz entendeu que ele é culpado, ele foi, então, sentenciado pelos crimes de roubo praticado em concurso de agentes e com emprego de faca, estupro, resistência à prisão. Somadas aí as penas, ultrapassam 16 anos, mas como ele já encontra-se preso, ele deve ficar pouco mais de 14 anos aí preso, né, numa cadeia capixaba, Bruna e George. Certo, Vanusa. A resposta aí da justiça, então, para esse crime tão grave, tão violento. Obrigada, Vanusa. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Bora. Caçadores de destinos já no ar, porque é quase um sextor de delícias, né? Delícia, cerveja artesanal, iogurte e palmito. Opa! Bora para o turismo experiência. Caçadores de destinos. Oferecimento ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Hotel Fazenda China Park. Lugar de gente feliz. Cindy Postos. Mais que combustíveis, os postos fazem parte da cidade. E Vê Comércio Espírito Santo, Sesc Senac. Fazer seu próprio iogurte e conhecer todo o processo. Plantar palmito e saber sobre a produção. Colher o café e ter certeza do sabor na hora da degustação. O turismo de experiência vai além. Você conhece detalhes da produção, viaja em lembranças e aprende a valorizar mais os lugares que passeia. Estive em uma propriedade de palmito nas Montanhas Capixaba. Lá eu conheci todo o processo e ainda degustei pratos maravilhosos feitos com o palmito. Nós temos 8 variedades de palmito plantadas aqui. São mais de 200 a nível Brasil, mas aqui hoje nós estamos apresentando a semente daquelas que nós temos no momento, né? Da palmeira real, que é a semente vermelhinha, do palmito amargo, ou amargoso, como o capixaba fala, né? E, no caso, aquela escurinha ali é a palmito Jussara. Ela é muito parecida com o palmito do açaí também. A semente dela é igualzinha. Da semente até esse ponto aqui tem mais ou menos 1 ano e meio. E desse ponto até estar pronto para a colheita? Então, daqui o próximo passo será plantar. E na nossa região, como nós estamos próximos de 1.000 metros de altitude, nós vamos precisar de 4 anos para chegar ao ponto de corte, no caso do palmito pupunha. No caso do Jussara, 8 a 9, 10 anos. A Lília vai fazer agora a cova para plantarmos essa muda, né, de palmito Jussara, né? Então ela está passando pela experiência, pela nossa vivência, para ela ver que não é fácil. Fizemos o processo da cova, né? Fizemos a adubação, colocamos matéria orgânica e completamos no entorno com terra, né? Para poder ela ficar bem firme. Depois a gente tem uma água ali no balde para poder fazer trazer a umidade para a muda, né? Para a terra. Aí depois nós vamos completar com mais terra. Sei que você também foi numa fazenda de iogurte, né? Fui e amei. O iogurte que eu mesma fiz ficou incrível. Tati vai explicar um pouquinho do processo, né? Do leite veio de lá para cá. Isso, então o leite saiu, leite cru refrigerado. Ele vem para um dos 2 tanques. Esses tanques são tanques de processo. Se for fazer queijo, vem para o tanque de carne. Se for fazer iogurte, vem para o tanque da fermenteira. Leite pronto, fazemos o quê? Leite pasteurizado, a gente vai vir aqui para a desnatadeira. Esse processo é para a gente retirar parte da gordura do leite, o que vai deixar o leite também um pouco mais leve do ponto de vista nutritivo também. Vai contribuir para as dietas, né? 8 horas, fica com essa consistência aqui, iogurte natural pronto, né? Agora tem todos os outros segredinhos aqui do Valentim.
pode fazer despacho. E depois de 12 horas, lá vem Bismarck com o preparo corretinho ali do iogurte grego by Valentim. E agora é a parte mais legal, que a gente vai adicionar as frutas de verdade. Como diabo, pior que galo de rim. Então isso é iogurte de verdade. Você vê todo o processo, essa experiência de fazer seu próprio iogurte, você vai vendo a matéria-prima se transformar em algo nutritivo, algo saboroso, com essa textura. Muito bom. Pra ele não embravecer, eu fui obrigado a lá na costa deste rio, ver a cobra sucuri. Viram só? Que bacana! Ambas as propriedades atendem diariamente o turista e em dias específicos atendem grupos com o turismo de experiência que pode ser adquirido através do site espiritoemrede.com.br. Que bacana, Liliajane! Muito, Matheus! Nosso amigo Marcelo e sua esposa Mari, do canal Tripaholic, tiveram uma experiência incrível em Santa Teresa, na cervejaria Três Santas. A gente acabou de fazer o tour guiado ali pela fábrica e agora vamos fazer uma harmonização aqui de cerveja com petiscos. Gente, essa tábua de cerveja que a gente recebeu aqui é pra gente fazer uma harmonização com os petiscos que a gente ainda vai receber. E essa tábua ela é disposta entre a cerveja de menor intensidade para de maior intensidade. Então a gente começa aqui com uma Weiss, aqui é uma Rausch Beer, é isso mesmo, né? Aqui uma IPA, uma Ne-IPA e aqui uma Riz, que como o cara disse pra gente, foi algo mais feito naquela época para servir os russos, que gostam dessa coisa mais encorpada e mais forte. Ela tem 10%, né? De teor alcoólico. Ou seja, para uma cerveja isso é muita coisa. E não podemos tomar tudo porque vai vir a harmonização, mas eu quero fazer um brinde com essa. Que top essa harmonização, não é? Muito bacana mesmo. E olha, essa experiência tem em outras cervejarias também. No Espírito Santo, nós temos muitas propriedades preparadas para receber o turista com experiências incríveis. Ei, você aí, no Arraiá de Prêmios do Capixaba Cap, você pode realizar o sonho da casa própria. Neste domingo tem uma casa no valor de 110 mil, mais 10 mil em mobília e 10 mil em eletrodomésticos só no quarto prêmio, hein? É isso mesmo. No próximo domingo tem 5 mil do primeiro ao terceiro prêmio. No quarto prêmio tem uma casa no valor de 110 mil, mais 10 mil em mobília e 10 mil em eletrodomésticos. E não parou por aí, não. Ainda tem 10 prêmios de R$1.000 no Giro da Sorte. Aponte o seu celular para esse QR Code aqui, compre agora ou compre num ponto de revendas aí, pertinho de você. Lembre sempre de informar seu CPF e telefone quando for comprar seu título. É uma forma do Capixaba Cap te identificar mais rápido. Então presta atenção. Tem uma casa, mais 10 mil em mobília, mais 10 mil em eletrodomésticos só no quarto prêmio do Capixaba Cap. Não perca tempo e garanta já o seu Capixaba Cap. E tem novidade, viu? Agora você também assiste o Capixaba Cap aqui na TV Tribuna. Isso mesmo. Todo domingo de 9 horas às 10 horas da manhã tem Capixaba Cap aqui na tela da TV Tribuna. Ao adquirir esse título, você pode contribuir com a Vitória Down. Capixaba Cap custa pouco sonhar. Hora dos gols da rodada pela Copa do Brasil. Roda aí. Pela Copa do Brasil, Corinthians e Atlético Mineiro. O camisa 8 alça a bola para dentro da área e Bidu chega tocando de peito para o gol praticamente vazio e abre o placar em Itaquera. Aos 19, Roger Guedes encara a marcação, evita a saída da bola, tira Everson e finaliza para o fundo do gol. Resultado que levou o jogo para os pênaltis, que ficou em 3-1 para o Corinthians. O Timão se classificou para as quartas de final. Botafogo e Atlético Paranaense. Aos 17 da primeira etapa, Lucas faz a ligação direta. Tiquinho Soares usa bem o corpo para evitar o corte de Madison e a bola chega em Vitor Sá.
que aciona Tiquinho na grande área. O atacante limpa para o pé direito, chuta rasteiro e manda no cantinho esquerdo para abrir o placar. 1-0 Fogão. Mas o jogo também foi para os pênaltis. E quem se classificou foi o Furacão. O Atlético venceu o Botafogo nas penalidades por 4-2 e avança para as quartas de final da Copa do Brasil. Não deu. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Não deu, né?